Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria imensa estar aqui pela primeiríssima vez na comunidade de vocês, dirigida pelo querido Padre Ronaldo. Ele já tem mais ou menos um mês que me convidou se eu poderia vir aqui hoje, 30 de setembro, dirigir uma palavra sobre o mistério eucarístico, a igreja e o filho da Santíssima Eucaristia. Como ele disse, eu sou da obra dos Santos Anjos e da ordem dos cônegos revelados da Santa Cruz, uma ordem portuguesa que tem mais ou menos 40 anos que foi restaurada pela obra dos Santos Anjos, um movimento que começou em 1949 na Áustria e que tem se espalhado pelo mundo afora. A obra dos Santos Anjos, aqui no Brasil, nós temos duas casas onde eu moro, que é a Casa de Salvação, em Guaratinguetá, onde existe o aspirantado, o postulantado e o noviciado da nossa ordem. E a outra casa é o nosso seminário, que é na Diocese Cidade de Anápolis, do estado de Goiás, a meia hora de Goiânia. Então, nós queremos hoje, e é interessante hoje, entre dois dias muito importantes, né? Ontem foi São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que nós celebramos na nossa ordem com bastante solenidade. Para nós é uma grande solenidade. E amanhã, dia da grande doutora da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma jovem religiosa francesa que morreu ainda com 24 anos e 8 meses de idade e deixou um legado de espiritualidade preciosíssimo, né, para toda a Igreja. Eu, particularmente, sou muito devoto de Santa Teresinha. Eu chamo essa santa de minha madrinha, né? E procuro estudar bastante a sua espiritualidade, que é um caminho exímio de santidade. Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre o santo sacrifício da missa, né? Nessa primeira colocação nossa, que deve durar mais ou menos 45 minutos, né? Segundo o horário que foi apresentado. Claro, isso aqui é um verdadeiro flash espiritual. 45 minutos, uma hora é pouquíssimo para se falar desse inefável mistério que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia, presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade, como nós sabemos. Portanto, caros irmãos e irmãs, sempre de novo nós devemos voltar à contemplação desse grande mistério que é a Santa Missa. Infelizmente, sobretudo nos dias de hoje, muitos católicos vão à Santa Missa, quando vão, não têm maiores noções daquilo que está participando. Ou seja, está na Santa Missa, mas não sabe o que está acontecendo. Então, tendo em vista que se trata a Santa Missa do memorial pelo qual o Senhor Jesus nos libertou do pecado e nos libertou da morte. Por isso que nós poderíamos dizer que a Santa Missa é a morte que gera a vida. É interessante isso, né? Inclusive, uma vez, lendo com o Senhor Tonchina, a sua vida de Cristo, né? O Tonchina, um dos grandes escritores da Igreja Católica do século XX, ele morreu no mesmo ano que morreu o Frei Pio de Pietrelcina, santo estigmatizado, em 1968, e ele escreveu uma biografia de Jesus Cristo. No prefácio desse livro,
extraordinário. Ele diz que o único homem que veio à terra para morrer foi Jesus Cristo. Eu nasci, cresci, estou agora com 70 anos, daqui a pouco vou morrer. A morte para nós é consequência do pecado da origem e dos outros pecados que o homem comete na sua vida atual e pessoal. Então, a morte é um tremendo castigo por causa do pecado. Mas Jesus é diferente. Jesus veio à terra e a missão dele era dar a vida para a salvação dos homens. E na Santa Missa se celebra exatamente isso. O mistério pascal de Jesus. Sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Então, a sua morte gerou para mim e para vocês a vida. Sabemos que em cada Santa Missa que celebramos, seja no Pontificado Soleníssimo em Roma, Papa Francisco, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, eu tive a oportunidade em 2003 de estar lá em Roma, passei 3 meses. Em Roma fiz um curso de espiritualidade lá no Praça São Pedro e pude participar de uma missa celebrada já velhinho, né? João Paulo II, de certa forma se despedindo, faltava apenas 2 anos para a sua morte. No dia 6 de janeiro de 2003, ele sagrou 5 bispos na Basílica de São Pedro e pude participar lá, vendo aquele belíssimo coral de Marco Fresina, grande compositor, e músico que trabalha em Roma, cantando com seu coral naquela missa. Então, uma Santa Missa como aquela, belíssima, com muita gente, coral magnífico. A missa celebrada aqui pelo Padre Ronaldo, e aqui também parabéns, igreja linda, que capela de adoração eucarística belíssima aqui. Ou uma Santa Missa celebrada na capela mais simples e pobre do Brasil, é o mesmo santo sacrifício que se celebra. Ou seja, o Filho do Eterno Pai que se entrega a Deus Pai para a salvação do mundo. Claro, nesta Santa Missa, quando o celebrante foi devidamente ordenado e celebra segundo as determinações estabelecidas pela Igreja e quer na celebração fazer aquilo mesmo que a Igreja sempre mandou que se celebre quando o sacerdote oficia o santo sacrifício da missa. A Santa Missa é, portanto, irmãos e irmãs, um memorial de Jesus. É um memorial perfeito em que a sua presença viva nos mantém vividamente unidos a Ele, conscientes dele. É também a Santa Missa um banquete divino, porque se recorda a última ceia, onde Jesus, na última ceia, vai instituir 2 grandes sacramentos: o sacramento da Santíssima Eucaristia e o sacerdócio ministerial católico. Fazei isto em memória de mim. É a instituição do sacerdócio. Então, a Santa Missa é, portanto, um banquete, mas mais do que um memorial, mais do que um banquete. A Santa Missa é, sobretudo, um sacrifício, onde o Filho se entrega ao Pai para a salvação de toda a raça humana, toda a humanidade. O Catecismo da Igreja Católica, eu até trouxe comigo, tem esse volume grande, eu espero que todos vocês já tenham adquirido. Atualmente se faz uma propaganda muito grande desse livro, o Catecismo da Igreja Católica, que foi organizado pelo Papa João Paulo II e foi publicado em 1982. O cardeal Ratzinger, Josef Ratzinger, era
estava ao lado de João Paulo II, né? E que também ajudou a organizar esse catecismo. Então, hoje em dia, mais do que nunca, é preciso que se estude o catecismo para não confundir a doutrina da igreja, porque vivemos uma fase na igreja bastante difícil, bastante complicada, para não confundir, como o povo diz, gato por lebre, né? Mas saber realmente qual é a doutrina da igreja sobre as verdades da fé. E nós aprendemos no catecismo. E esse catecismo, no número 1382, está ensinando o seguinte. No catecismo está escrito: a Santa Missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Portanto, na Santa Missa, quem está devidamente preparado pelo sacramento da penitência ou da confissão, poderá receber o corpo e o sangue do Senhor. Mas a celebração do Santo Sacrifício Eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo, através da comunhão. Por isso que é um tanto estranho a pessoa participar da Santa Missa e não comungar. Todavia, é preciso dizer aqui que só deve comungar quem está em estado de graça. Evidentemente, se eu estou com uma falta grave, um pecado mortal, não vou receber a Eucaristia, seria um pecado terrível, que a doutrina da igreja chama de sacrilégio. Receber Jesus sem estar em estado de graça. Então é preciso bastante cuidado. De fato, comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós, por cada um de nós. Ainda, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1365, outro número agora, diz o seguinte: porque é o memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O caráter de sacrifício da Eucaristia manifesta-se nas próprias palavras da instituição. Palavras essas que foram usadas pelo próprio Jesus na última ceia. Que vocês sabem que Jesus, antes de instituir tanto o sacerdócio como a Eucaristia, faz um gesto de humildade profundíssimo, né? Ele vai lavar os pés dos apóstolos. É na última ceia. Lava os pés de cada um que está ali. São Pedro fica tão impactado com aquilo. São Pedro é um dos romances, né? Mestre, Senhor, tu me lavares os pés? Jamais. Ele não quer deixar Jesus lavar os pés dele. E nós chamamos a ele: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. A reação de São Pedro é curiosa. Então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos na cabeça. Ele já quer que Jesus dê banho nele, para poder estar unido a Jesus, não é? Então, a Eucaristia, nas palavras da instituição, já se vê esse aspecto de sacrifício. Quando Jesus disse, São Lucas 22, 19 e 20, o Senhor diz: isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. E acrescenta: e este cálice é a nova aliança do meu sangue, que vai ser derramado por vós. Então Jesus aqui já salienta esse aspecto da morte dele, do sangue que vai ser derramado por vós. Na Santíssima Eucaristia, Cristo dá, portanto, aquele mesmo corpo
que entregou por nós no madeiro da cruz. Como vocês sabem, nós sabemos, Jesus vai derramar todo o seu sangue por cada um de nós. Aquele mesmo sangue que derramou pela multidão em remissão dos pecados, como também está escrito em São Mateus, capítulo 26, versos 28. Portanto, caros irmãos e irmãs, este é o sacrifício que nós participamos cada vez que chegamos à igreja para participar da Santa Missa. Seja no domingo, seja durante a semana. Hoje à tarde eu vou celebrar a Santa Missa aqui às 17 horas, né? Depois volto para Guaratinguetá. Então, em cada Santa Missa, nós celebramos, portanto, esse mistério pascal de Jesus. Nós sabemos que com o passar dos tempos, muitas palavras perderam o seu sentido mais genuíno e verdadeiro. E aqui vem a questão da palavra sacrifício, né? Assim aconteceu também com a palavra sacrifício, que perdeu o seu sentido mais exato e passou a significar e indicar algo doloroso ou algo desagradável. A renúncia, por exemplo, de alguma coisa boa que gostaríamos de fazer ou de ter, ou algo do tipo, fazer um sacrifício de alguma coisa. Todavia, originariamente, essa palavra tinha um só significado, isto é, aplicava-se sacrifício, aplicava-se a ação pela qual se oferece a Deus um dom. E esse dom e esse sentido é ainda hoje o seu sentido estrito e mais apropriado. A palavra sacrifício deriva de duas palavras latinas. Sacrum, que quer dizer sagrado, e facere, que quer dizer fazer. Fazia-se sagrada uma coisa, subtraindo-a à posse, ao uso humanos e oferecendo-a a Deus por um ato simbólico de doação. Vocês sabem que no Antigo Testamento não havia a Santa Missa, claro. Santa Missa é a nova aliança, onde Jesus se oferece ao Pai por nós. Mas na Antiga Aliança eram oferecidos sacrifícios de muitas coisas. Se oferecia um novilho a Deus, um cordeiro, um cabrito, se oferecia vinho, se oferecia farinha. Eram os sacrifícios que se faziam na antiga lei. Agora não existe mais isso, porque agora tudo foi substituído pelo único sacrifício, que é o de Jesus a seu Pai por nós. Qual a razão principal? Porque se diz e afirmamos que a Santa Missa é o sacrifício perfeitíssimo. Olhem, todos os sacrifícios que se faziam no Antigo Testamento, como disse agora, portanto, anteriores à Santa Missa, esses sacrifícios tinham um grande defeito. Por quê? Porque para Deus os dons oferecidos não tinham em si valor nenhum. Simplesmente esses sacrifícios de um novilho, de um cordeiro, não é, da farinha, do vinho, eles devolviam a Deus as coisas que Deus mesmo havia criado. Touros, ovelhas, cabritos, pão, vinho, farinha, etc, etc. E aqui a gente conclui, mesmo todo o ouro, ou mesmo o dinheiro que é guardado nos bancos do mundo inteiro, em si, não tem nenhum valor diante de Deus. No Antigo Testamento, Deus se comprazia nas oferendas que lhe eram feitas porque se dignava fazê-lo, simplesmente. Agradava a Deus que as pessoas fizessem aquele sacrifício e era aceito por Deus, sobretudo quando esses sacrifícios eram oferecidos com retidão de intenção. Vocês sabem que a nossa retidão de intenção é que torna os nossos atos agradáveis a Deus. A pureza de intenção, a pureza dos motivos. Quando a gente oferece a Deus um sacrifício qualquer,
é para pedir perdão, por exemplo, dos próprios pecados. Hoje em dia a gente faz jejum, não é? E é bom fazer, quem tem saúde ainda. É um mandamento de Jesus, né? Fazer penitência. Não devemos perder nunca de vista essa prática religiosa tão cristã e católica como o jejum. Oferecer a Deus um jejum, um sacrifício de algo que nós gostamos e que renunciamos por amor a Deus. Embora nós saibamos que a penitência mais agradável a Deus é a penitência de fugir do mal e evitar todo tipo de pecado. Isso é o que mais agrada a Deus. Agora, voltando, no sacrifício da Santa Missa, surge e irrompe um elemento totalmente novo e maravilhoso, meus irmãos. Pela primeira vez, e essa realidade maravilhosa iria acontecer para o futuro todos os dias, a humanidade poderia já agora oferecer a Deus um dom verdadeiramente digno de Deus, o dom do seu próprio Filho, um dom de valor infinito, digno de Deus infinito. É o Filho do Eterno Pai, que se oferece a seu Pai para a salvação do mundo. E aqui temos um dom que Deus não só se digna aceitar e receber, mas de certa forma, Deus tem que aceitar, um dom que Deus não pode recusar, um dom precioso aos seus olhos, porque é um dom de Deus mesmo, dado ao próprio Deus. Ou seja, o Filho que se oferece ao Pai, por mim, por você. Isso é estupendo, extraordinário. Portanto, queridos irmãos e irmãs, essa realidade sobrenatural, ela é simplesmente inimaginável. O inimaginável Deus fez para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Porque com o pecado nós contraímos uma dívida terrível diante de Deus. E quem poderia pagar essa dívida? Ninguém. Se o ser ofendido pelo pecado foi Deus, e Deus é infinito nas suas perfeições. Portanto, nós, homens, jamais poderíamos pagar a Deus a dívida, o preço do pecado acarretado diante de Deus. Então, por isso que diz, Deus fez o inimaginável. Enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, né, como diz a Escritura, Nossa Senhora, sua mãe, para, sendo Filho de Deus, Deus eterno e também homem, poder na sua paixão, na sua morte de cruz, pagar o preço da nossa dívida diante de Deus. Se não fosse assim, nós estaríamos sem remédio. Não teria solução para o pecado da humanidade. Mas Jesus na cruz pagou por nós. Portanto, inimaginável, né, o que Deus fez por nós. E é para a nossa compreensão, não é, muito difícil. Somente os santos o compreenderam mais profundamente o que significa esse grande mistério. Ou seja, o mistério pascal de Jesus, sua encarnação, sua paixão e a sua morte por nós. Os santos compreenderam. A Santa Missa, portanto, são essas três realidades sobrenaturais. Primeiro, ela é ao mesmo tempo um memorial. Segundo, também é um banquete, onde se celebra a última ceia, né? Jesus com os apóstolos. Mas é também, terceiro aspecto, um sacrifício. E, acima de tudo, é um sacrifício, a Santa Missa. É o sacrifício que durará enquanto o tempo durar. Eu penso que no dia em que não for mais possível se celebrar o verdadeiro sacrifício da Santa Missa, então, meus amigos, será mesmo o fim de todas as coisas. Ou seja, o fim do mundo.
Não sei se vocês sabem, atualmente em muitas comunidades, espero que isso não exista por aqui, o padre não pode ir dia de domingo, então fazem a liturgia da palavra. Conhecem essa realidade, né? Muitos lugares o padre não pode ir, então reúne um grupo de pessoas, tem uma pessoa que é um pouco mais culta do que outra, vai dirigir a liturgia da palavra. Em um retiro recentemente, esse ano, uma pessoa me perguntou: padre, a liturgia da palavra que a gente faz no domingo ou sábado à noite, porque não vai ter missa no domingo, é pecado mortal não ir para a liturgia da palavra? Me perguntaram. E já tem gente dizendo que a liturgia da palavra é igual à Santa Missa. De jeito nenhum. Jamais uma liturgia da palavra pode ser igual à Santa Missa. Jamais. A liturgia da palavra vem para suprir uma necessidade. O padre não pode ir para não ficar sem uma atividade de culto. Então se reúne o povo, se lê as leituras do dia, se lê o Evangelho, alguém mais entendido faz uma reflexão e depois se reza o Pai Nosso, algumas orações, e o ministro extraordinário da Santíssima Eucaristia vai dar a comunhão eucarística àqueles que estão devidamente preparados. Isso é a liturgia da palavra. E a pessoa perguntava: é pecado mortal não ir à liturgia da palavra? E eu respondi: não, de jeito nenhum. Não é pecado mortal não ir, porque não é a Santa Missa. Percebem a diferença? Se fosse a Santa Missa, faltar seria pecado grave, porque é mandamento da lei de Deus, e a Santa Missa todo domingo. E quem não vai no domingo, vai sábado à tarde. A missa que eu vou celebrar hoje já é a missa do 26º domingo, que vai ser amanhã, não é? E a igreja permitiu, depois do Concílio Vaticano II, que a missa de sábado à tarde ou da noite já é o preceito do domingo, porque às vezes tem um médico, um enfermeiro, tem um trabalho, um rodízio de trabalho, então não perde a Santa Missa do domingo, participando da missa sábado à noite ou sábado à tarde, às 17 horas. Então, em muitos lugares não há a Santa Missa e às vezes a liturgia da palavra, mas seria muito bom que em todos os lugares, em todas as comunidades, os padres pudessem se multiplicar e participar da Santa Missa. Eu trabalhei numa comunidade em Goiás, quando eu era diácono, Jaraguá de Goiás. Ficava a 80 quilômetros do mosteiro onde eu morava, em Anápolis. Trabalhei lá como diácono 1 ano. Fiz uma quantidade imensa de casamentos lá, né, como ministro de Deus, diácono, né, recebendo o compromisso, né, de noivos no dia do casamento. Mas estou lembrando porque era uma comunidade imensa. O padre de lá, o padre Luiz Virtuoso, que eu conheci bem, já morreu há uns 4 anos atrás, ele às vezes tinha domingo que ele celebrava 5, 7 missas naquelas comunidades da roça, para não deixar o povo sem o santo sacrifício da missa, mas fazia um sacrifício enorme. Quando ele ia celebrar a missa das 19 horas, em Jaraguá, na bela igreja de Nossa Senhora da Penha, uma igreja em estilo gótico lá naquele interior, que igreja linda aquela. Ele estava parecendo mais um caco de gente, depois de tanto trabalho no domingo. Puxa vida! Então, a Santa Missa, quando ela deixar de ser celebrada, como eu disse aqui, eu penso que aí vai ser mesmo o fim do mundo. Eu li do Frei Pio de Pietrelcina, esse santo franciscano, né, que viveu ao sul da Itália, em São Giovanni Rotondo. Ele dizia que no dia onde não houver mais Santa Missa na terra, será de fato o fim do mundo. Porque também ele defendia a ideia de que era o santo sacrifício celebrado, e vocês sabem que é em cada hora do dia a Santa Missa está sendo celebrada em algum lugar da terra. Agora aqui no Brasil é 2h35, no Japão é 2h35 da noite, por causa dos fusos horários. Em todas as horas está sendo celebrado não somente um sacrifício da missa, mas até muitos, por causa dos fusos horários.
Então ele dizia que é a Santa Missa celebrada a cada momento, a cada instante, em todos os lugares da terra, que sustenta a mão de Deus Pai, como que encolerizada para castigar a terra, por causa de tanto pecado que existe na face da terra atualmente. E eu acredito, eu aceito esse pensamento do Frei Pio. É o sangue de Jesus, né, oferecido em cada oblação, em cada Santa Missa, que ainda detém a mão de Deus Pai. Porque vocês sabem, né, que o mundo de hoje está realmente perdido. É um mundo leproso e as pessoas se afastam cada vez mais de Deus. Um outro pensamento nessa linha, que uma vez eu li, é do Tomás Merton. É um monge beneditino que também morreu há muito tempo atrás, me parece que na década de 60 também. O Tomás Merton, ele dizia, e eu li isso num livro célebre dele, A Vida Silenciosa, um livro preciosíssimo. Então ele dizia que na face da terra deve existir meia dúzia de homens ou mulheres muito santos, que são muito agradáveis diante de Deus, que como que são para-raios da humanidade, para Deus não rachar a humanidade no meio. Eu penso que não existe só meia dúzia, não. Eu acho que existe muito mais gente santa na face da terra, que como que segura o braço de Deus para não castigar a humanidade. Porque vocês sabem, né, que um homem santo, uma mulher santa é como um para-raio para uma comunidade, para uma família, para uma cidade, para uma nação. É verdade, porque esses homens, essas mulheres muito santos, rezam, né, pelo seu povo, pela igreja. Então, seria o fim das coisas, quando não fosse mais possível celebrar a Santa Missa. O Santo Concílio de Trento resume, meus irmãos, a fé católica a respeito da Santa Missa, quando o Concílio de Trento declara. Agora vem uma declaração do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um concílio famosíssimo que aconteceu no século XVI, na época de Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Francisco Xavier. E foi um concílio que veio contra o movimento de Martinho Lutero, o protestantismo, que veio justamente lutar contra aquelas ideias de Martinho Lutero. E o Concílio de Trento diz o seguinte: por ter nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, dito, Jesus disse, que aquilo que se oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo. Sempre se teve na Igreja Católica esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente, que pela consagração do pão e do vinho, e 5 horas eu vou celebrar esse sacrifício aqui, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a com muito acerto de transubstanciação. Já ouviram esse nome? Pois é, a transubstanciação. O que é que Martinho Lutero dizia que acontece na Eucaristia, quando celebrava a missa? Ele diz que acontecia o fenômeno da impanação. O que é a impanação? Ele dizia que era uma presença especial de Cristo no pão, mas não deixava de ser pão, na ideia dele. E sustentava a ideia que depois que terminava a Santa Missa e que se guardava as sagradas espécies sacramentais no sacrário, como nós temos aqui agora, o padre Ronaldo fechou, não é? E Nosso Senhor está lá. Ele dizia que depois Jesus se ausentava, não estava mais na Eucaristia.
Para nós, não. Jesus continua presente. Por isso que nós fazemos adoração eucarística, não é? E chegamos, e eu estou feliz, né? A igreja repleta de adoradores. Parece que aqui são os adoradores, não é isso? Aqui da comunidade. É comunidade de Nossa Senhora das Dores aqui? Não, aqui é Santuário Eucarístico, mas a paróquia é Nossa Senhora das Dores. Exatamente. Então aqui o pessoal da adoração. Então nós adoramos Jesus. O Deus vivo no meio de nós é a Santíssima Eucaristia. Então a igreja chama isso de transubstanciação. A presença eucarística de Cristo, Deus Nosso Senhor, começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. O padre celebra, ficou ainda muitas partículas, né? Então o padre coloca no cibório ou na âmbula, e isso é guardado no tabernáculo. E Jesus está presente. O meu mosteiro, onde eu moro, lá em Guaratinguetá, nós moramos na Serra da Mantiqueira, né? Que é uma serra imensa, no sopé. Em cima fica Campos do Jordão. Embaixo, aquelas fazendas que tem lá. E uma dessas fazendas é o nosso mosteiro. Na nossa casa nós temos a adoração eucarística perpétua. Jesus é adorado na nossa casa dia e noite. Aqui já existe dia e noite? Vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar. Adoração dia e noite. Na nossa casa nós nos revezamos. Minha comunidade é uma comunidade imensa, são mais de 70 pessoas moram lá, mais de 50 homens, 12 padres, noviços, postulantes, aspirantes, mais de 20 irmãs. A comunidade agora, graças a Deus, está superlotada de candidatos de vocações que querem entrar para a nossa ordem. Ontem mesmo, 13 noviços fizeram seus votos primeiros. Pobreza, obediência, que foi uma festa muito linda lá. Agora, no final desse ano, mais um mês, novembro, eles estão indo para Anápolis para começar os estudos de filosofia e depois teologia e se tornarem padres para trabalharem pela igreja. Graças a Deus temos muitas vocações atualmente. A casa está até pequena para receber, nós estamos trabalhando muito para aumentar o espaço, né, para as vocações. Então lá nós temos a adoração eucarística de 1º de janeiro a 31 de dezembro, dia e noite. Nos revezamos continuamente. Ainda temos até os grupos de adoradores que vêm daquelas cidades do Vale do Paraíba, desde São José dos Campos até Aparecida, Lorena. Chegam lá, dormem lá, se revezando também durante a noite. E nem é a adoração dos irmãos e das irmãs, é na casa de retiro que nós temos ao lado. Eu espero que um dia vocês possam ir fazer um retiro de 3 dias na nossa casa, o retiro da obra dos Santos Anjos. Eu sou um dos pregadores de retiros da nossa casa. No mês passado mesmo, estava pregando retiro no Nordeste, na minha terra. Eu sou baiano de Salvador, retiro em Recife, João Pessoa, Natal. Nós vamos lá 2 vezes por ano pregar os retiros. Então, voltando, a adoração eucarística é, no meu modo de pensar, uma das grandes forças da nossa comunidade, da nossa ordem. E já foi dito que é a adoração eucarística e a devoção à Nossa Senhora Imaculada Conceição que irão salvar a igreja no futuro, tirar a igreja dessa espécie de caos que a igreja está vivendo agora. Precisamos ser verdadeiramente adoradores do Santíssimo Sacramento, para ajudar a igreja a se levantar desse grande momento difícil que ela está atravessando. Então, Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das partes delas, de maneira que a fração do pão consagrado não divide nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem uma outra coisa que nem coloquei na palestra, mas que coloco para vocês aqui, que é de suma importância, a questão da presença de Jesus não só no todo, na hóstia grande, na hóstia pequena, mas também nos fragmentos. Jesus está presente no mais pequenino fragmento. Por isso, o cuidado que se deve ter na distribuição da Santíssima Eucaristia. Hoje, vocês infelizmente percebem, né, que está havendo um grande descuido.
Aqui o Padre Ronaldo dá comunhão de joelhos ou na boca, quem quer comungar. Em outros lugares, estão forçando as pessoas a receberem comunhão na mão, pelas barbas do profeta, como se diz, né? A igreja sempre permitiu e permite que o fiel tenha o direito de comungar na boca. Isso não foi proibido de maneira nenhuma. Então, esse cuidado que devemos ter com a Santíssima Eucaristia. Se Jesus recebido na mão e a pessoa não toma cuidado e o fragmento vai para o chão, Jesus está sendo pisado. Jesus está sendo pisado em alguns lugares, pela falta de cuidado. Eu vi um comentário de um padre muito zeloso. Ele imaginou e fez, na sua paróquia. Vocês sabem o que é o corporal, né? Que o padre abre no altar. Depois vai colocar ali a patena, com a hóstia, com o cálice, que depois vão ser transubstanciados, pão e vinho. Esse padre pensou num corporal manual, na sua paróquia. Então, as pessoas faziam um corporal da palma da mão. Era colocado a hóstia, quem comungava na mão, em cima daquele corporal. A pessoa com a mão direita pegava, com todo cuidado, comungava. Aquele paninho era dobrado, levado para casa, em casa colocado dentro de um copo de água de beber, e depois a pessoa bebia aquela água, para não correr o risco de perder um fragmento. Isso se chama zelo eucarístico. Se cuida de tanta coisa na igreja atualmente, mas a coisa que mais deveria ser cuidada na igreja é esse mistério. É esse mistério, o mistério da Eucaristia. A nossa ordem tem um bispo que foi escolhido por Bento XVI em 2005, de fama internacional, Dom Atanásio Schneider. Ele já escreveu vários livros e um deles é Dominus Est, é o Senhor, um livro sobre a Eucaristia. Escreveu um segundo livro, Corpus Christi, o corpo de Cristo, também sobre a Eucaristia. E nesse livro, eu li, ele diz que a igreja atualmente está passando por uma das suas piores crises de toda a história, atualmente. E ele sustenta a ideia e explica por quê. Ele diz que no centro dessa crise que a igreja atravessa atualmente está o mistério da Eucaristia, ou seja, o modo como a Eucaristia está sendo tratada ou descuidada, porque é o Senhor. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho. E se tenho fé, eu vou tratar Jesus da melhor forma possível. É a presença de Jesus. Então, se Cristo é partido, mas não é dividido. É Jesus inteiro que nós recebemos. Portanto, voltando, já está na hora de terminar. Puxa vida. Me disseram que eu começava 2h e 2h45. Eu vou fechar, não é porque precisa um intervalo também, não é? Eu vou terminar. Vou terminar com esse pensamento aqui. Na liturgia da Santa Missa, nós exprimimos a nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre outras coisas. E o gesto é esse, dobrando os joelhos, genuflexão simples, se Jesus está exposto, genuflexão dupla. Ou, quem não pode, inclinando-nos profundamente em sinal de adoração ao Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a Santa Missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, expondo-as aos fiéis para que as venerem e a adorem com solenidade, levando-a até em procissão. A procissão mais solene é Corpus Christi, né? No mês de junho. Normalmente, toda paróquia, toda cidade, toda diocese tem. Na nossa casa é um espetáculo religioso extraordinário, porque fazemos 4 altares e o Santíssimo, depois da missa, sai da igreja, passando em cada altar, e o padre dando a bênção do Santíssimo, né? A comunidade inteira, irmãos e irmãs acompanhando, cantando hinos eucarísticos, cantando tanto mergo ao sacramento,
E há uma santa rivalidade para ver quem faz o altar mais bonito na comunidade. É um espetáculo religioso muito grande. As procissões de adoração ao Santíssimo. É altamente conveniente que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja desta maneira singular, visto que estava para deixar os seus na sua forma visível. Nosso Senhor Jesus Cristo quis dar-nos a sua presença sacramental, já que ia se oferecer na cruz para nos salvar. Queria que tivéssemos o memorial do amor com o qual nos amou e nos amou até o fim, até o dom da sua vida. Com efeito, na sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e que se entregou por nós, e o faz sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. E terminando agora mesmo, termino com um pensamento do querido e lembrado, e célebre Papa João Paulo II, já canonizado pela Igreja, João Paulo II. Eu tive a felicidade, com 23 anos de idade, quando o Papa veio pela primeira vez ao Brasil, lá no Terreiro de Jesus, no centro de Salvador histórica, antiga, em frente à Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Eu vi o Papa assim de pertinho, 1978, foi antes do balaço que ele levou, cerca de 80, aquele atentado terrível, cheio de vida, esbelto, bonito, um homem de Deus de ponta a ponta. O vi lá de perto, como esse Papa é realmente querido, Então o Santo Padre João Paulo II diz o seguinte, para fechar essa palavra, na sua encíclica Domini Cene, ou seja, a ceia do Senhor. Ele diz assim: a igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico, portanto, adoração. Jesus nos espera nesse sacramento de amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. E o último pensamento dele, que a nossa adoração nunca cesse. Que bonito! Eu creio que todos vocês já são adoradores, mas é preciso intensificar essa adoração. Não deixe passar uma semana sem a sua hora, onde você vem aqui para ficar 1 hora diante do Santíssimo Sacramento. Na nossa casa, como eu já disse, que é de adoração perpétua, é uma graça incomensurável. Todos os dias, além da Santa Missa, além do ofício litúrgico, a liturgia das horas que os padres e os religiosos rezam, cada irmão, cada irmã tem a sua hora inteira de adoração eucarística. Normalmente minha hora lá é 4:30 da tarde, porque 5:30 termino, começa o ofício das vésperas, 6 horas é o jantar. Hoje, como saí de lá cedo, saí 9 horas, não, 8:30 eu estava saindo do mosteiro para vir para cá, porque fui a uma cidade aqui do Rio de Janeiro, depois voltei para cá. Hoje, como não ia ter tempo de fazer adoração, eu fiz minha adoração de 4:30 às 5:30 da manhã, acordei às 4:10, me aprontei e 4:30 estava na capela, porque não vou deixar para de noite, porque senão de noite só tenho sono e cansaço, e não quero dar a Jesus sono e cansaço, quero dar a Ele o vigor do dia. E a melhor hora de fazer adoração é de manhã cedo, quem tem condição. Então, não fiquem apenas com aquela hora semanal. Se puderem, venham mais vezes. Está aos pés de Jesus para adorá-lo. Assim seja.